Trabalhei em um cemitério por 15 anos, a maioria desse tempo no turno da noite, das 23 horas às 7 horas. Na minha opinião, trabalhar à noite tinha mais vantagens do que trabalhar de dia, pois havia mais trabalho a fazer devido ao maior número de visitantes e funerais para organizar. Além disso, no turno da noite, recebíamos um extra de R$ 10 por hora. Durante esses anos, vi muitas coisas, como adolescentes se divertindo e grupos de amigos embriagados desafiando uns aos outros a atravessar o cemitério. No entanto, uma noite foi diferente. Cheguei um pouco cedo ao pequeno prédio do cemitério para falar com o trabalhador do dia, que saiu em seguida. Fiz as verificações e precauções normais no início do meu turno. Meu principal trabalho era dirigir um carrinho de golfe ocasionalmente e garantir que tudo estivesse em ordem. A cada mês, ou a cada 2 meses, eu fazia uma ronda completa no cemitério. Naquela noite, por volta das 2 horas da manhã, enquanto fazia mais uma ronda, vi algo perto da cerca. Pude ver um homem do lado de fora da cerca olhando na minha direção. Eu não queria confrontá-lo, então dei a volta no terreno para ver se ele tentaria pular a cerca. No entanto, quando retornei após 30 segundos, ele havia desaparecido. Fiz uma rápida verificação para garantir que ele não estivesse escondido, mas tudo parecia limpo. Continuei minha patrulha. Levava cerca de 15 minutos para percorrer todo o cemitério, mas às vezes eu ia mais devagar para passar o tempo. Após dar a volta completa, decidi verificar o local onde tinha visto o homem. Não tinha nada melhor para fazer naquela noite. Dirigi naquela direção e avistei o homem novamente quase imediatamente. Ele estava dentro do cemitério, parado no caminho de cascalho. Me aproximei mais, mas o homem não se mexeu. Saí do carrinho de golfe e comecei a me aproximar dele. Ele parecia ter uns 40 anos. Parei a alguns metros e perguntei: "Senhor, você não pode estar aqui. Preciso que me acompanhe para fora." No entanto, ele nem virou a cabeça para me olhar. Depois de alguns segundos, senti uma leve onda de medo. "Senhor, preciso que me acompanhe?" Estendi a mão suavemente para tocar em seu ombro. Assim que fiz isso, ele virou bruscamente a cabeça para me olhar. Ele simplesmente encarou meus olhos com raiva. Retirei minha mão, e o homem virou e começou a se afastar. Voltei para o meu carrinho de golfe, pronto para chamar a polícia, enquanto o observava se dirigir para a cerca, atravessando-a e continuando a andar. Fiquei aliviado, mas ainda aterrorizado. Dirigi de volta ao pequeno prédio do cemitério e entrei. Era um prédio pequeno, parecido com um galpão, onde me senti mais seguro e calmo. Sentei-me para recuperar o fôlego. Em todos os meus anos de trabalho, nunca havia ficado tão assustado, pois aquilo foi diferente das experiências habituais no cemitério. Dentro do pequeno prédio do cemitério, o terror ainda corria pelas minhas veias. A experiência com o estranho homem, que parecia possuído por raiva, me deixou com um medo paralisante. Eu tremia enquanto meu coração batia descontroladamente. Aquilo não era algo que eu estava preparado para enfrentar, mesmo depois de tantos anos trabalhando no cemitério. Minha primeira reação foi pegar o telefone para chamar a polícia e relatar o incidente. Eu mal conseguia formular as palavras enquanto explicava o que havia acontecido do outro lado da linha. A voz do operador soava distante, como se eu estivesse ligando de outro mundo. Ele prometeu enviar uma viatura para verificar a situação. Enquanto esperava, minha mente se encheu de pensamentos terríveis. O que aquele homem estava fazendo no cemitério? Por que ele estava tão furioso? E o mais importante, por que ele havia desaparecido e depois retornado? Minha cabeça estava cheia de perguntas, e as respostas que imaginava eram todas sombrias. O tempo parecia se arrastar enquanto eu aguardava a chegada da polícia. Cada som do lado de fora do prédio era amplificado, e por um momento, imaginei ouvir passos ou murmúrios assustadores. Cada som aumentava meu pavor, fazendo-me sentir como se estivesse encurralado no meio da escuridão que envolvia o cemitério. Finalmente, as luzes de uma viatura da polícia piscaram nas proximidades. Um policial alto e corpulento saiu do veículo, parecendo tranquilo e confiante, o oposto exato do meu estado de espírito. Ele pediu que eu descrevesse o homem e o local onde o tinha visto. Eu o conduzi até o ponto onde avistei o homem pela última vez, mas ele havia sumido novamente. O policial olhou ao redor com uma expressão séria. Parecia não acreditar na minha história. Ele me disse que faria uma busca pelo cemitério, mas duvidava que encontraria algo.
Enquanto ele se afastava, percebi que estava sozinho novamente na escuridão, agora ainda mais assustado do que antes. Enquanto esperava naquele pequeno prédio, as horas passaram lentamente e o medo continuou a crescer. Não sabia o que esperar. O policial não encontrou vestígios do homem, o que só aumentou minha angústia. A noite no cemitério nunca mais seria a mesma, e eu estava determinado a descobrir o que estava acontecendo e quem era o homem misterioso que havia cruzado meu caminho naquela noite sombria. Os meses seguintes foram repletos de inquietação e uma sensação de que algo sinistro estava sobre o cemitério. Eu continuei trabalhando, mas a noite em que encontrei o homem permanecia enterrada no fundo da minha mente, como um pesadelo persistente. Nenhum outro encontro com o estranho ocorreu, mas o clima sombrio persistiu. Os sons da noite, os ventos uivantes e as árvores que se agitavam me faziam questionar minha própria sanidade. Eu investiguei a história do cemitério em busca de qualquer informação que pudesse explicar o que aconteceu, mas não encontrei nada que se encaixasse. Finalmente, decidi deixar o trabalho no cemitério. Aquela noite permaneceria um mistério, uma sombra que eu não conseguia dissipar. Mesmo longe do cemitério, a sensação de que algo terrível estava espreitando nas sombras me acompanhou.